Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre um grande filósofo da antiguidade, o Sócrates. O vídeo de hoje será sobre quem foi este homem, Sócrates, esse filósofo Sócrates, e também quais as fontes que nos levam a saber alguma coisa sobre Sócrates, a começar pela existência desta pessoa, o Sócrates. Então, vamos começar. O Sócrates, ele vem a nascer ou no ano de 470 ou no ano de 469 antes de Cristo. E vem a falecer no ano de 399 também antes de Cristo. Ou seja, estamos dentro do quinto século antes de Cristo, junto com outro movimento que é os sofistas. Nós temos aqui uma playlist inteira sobre os sofistas que eu recomendo que vocês vejam, tá? Que compartilham com o Sócrates esse momento histórico-cultural que é o quinto século. Inclusive, a época do predomínio da cidade de Atenas sobre todas as demais cidades da Grécia, da democracia ateniense, do Péricles, o general, o grande governante de Atenas. Então você tem um momento histórico-cultural muito interessante e propenso para o desenvolvimento não só das filosofias, mas também do movimento sofista, da oratória, do diálogo, do falar bem. O Sócrates, ele passa a vida dele toda na cidade de Atenas. Ele só sai dali realmente umas 2, 3 vezes e para lutar nas guerras. Na época teve as guerras do Peloponeso e ele participou ativamente como soldado. E há relatos de uma coragem muito grande que ele demonstrou no campo de batalha. Agora, o Sócrates, veja bem, ele nada escreveu na sua vida, nada. Não se interessou por escrever. E já iremos explicar o porquê, o motivo pelo qual ele não escreveu. O que nós conhecemos sobre ele, inclusive quando você encontrar algum diálogo dos Sócrates como personagens, são discípulos dele, em particular o Platão, que escreve sobre o Sócrates. Então veja, além de ter demonstrado grande coragem na participação que teve nas guerras do Peloponeso, cabe citar também o pai e a mãe dele. O pai dele é o Sofronisco. Esse ateniense, ele era escultor, mas o filho, apesar de ter inicialmente trabalhado como pai, também como escultor, no ofício do pai, ele diz mais tarde que ele herdou a vocação da mãe. A mãe, Fainarete, era parteira. Ela ajudava as mulheres a terem os filhos. Sem que, veja, a parteira só ajuda, tá? Mas nada, a única função dela é ajudar. Mas a mulher já está grávida, ela já está de posse da criança. Não é a parteira que vai dar à luz, que vai gerar uma criança. Ela vai ajudar uma mulher que esta sim está grávida. E o Sócrates gostava de usar esse exemplo para dizer que não era ele que tinha as ideias ou o conhecimento, que ele ajudava as pessoas que estavam grávidas de ideia a gerarem essas ideias, a darem à luz essas ideias. Então que ele atuava como uma parteira de ideias, a maiêutica. Então ele dava à luz, tá, a novas ideias que já estavam grávidas nessas pessoas. Tá? Da mesma forma que a sua mãe, Fainarete, tá, atuava como parteira. E o Sócrates também nos falava muito do daimon, que era um demônio interior. Né? Hoje, por favor, não entendam, hoje a gente fala em demônio, as pessoas estão dentro de uma sociedade cristã, tem logo uma visão, não, Cristo está aqui, o demônio é coisa do inferno, está ali. Por favor, não é isto. Tá? É um jeito de falar. Esse demônio interior, ao que o Sócrates se refere, é tipo aquela voz interior que muitas pessoas escutam. Tá? Ah, minha voz interior é um jeito de falar, minha voz interior. Muito se assemelharia hoje ao que nós chamaríamos de consciência moral. Tá? Sabe, aquela consciência moral que diz o que você não deve fazer, não faça isso porque isto é errado.
Então, seria esse demônio interior do Sócrates. Nunca dizendo para ele o que ele deve fazer, e sim como uma consciência moral dizendo, olha, você não pode fazer isso. Você não pode fugir à luta, você não pode deixar de filosofar. Então, sempre dizendo o que ele deveria evitar. E o Sócrates teve 3 filhos e 2 mulheres. Vocês vão encontrar muitos textos que vão falar só em uma, mas me parece que há evidências que ele teve 2 mulheres. Inclusive, há comentadores que dizem que pela falta de homens em Atenas, porque houve várias e várias guerras, e quem iam às guerras eram os homens, e esses morriam. Então o que ocorre? Foi aprovada uma lei em que os homens poderiam se casar com mais de uma mulher para ter mais filhos para a cidade. Então há quem comente isto. De qualquer forma, vocês vão encontrar na rede muitas menções à mulher Xantippe. A Xantippe, ela é descrita como uma mulher de difícil personalidade e bem jovem. Mas veja, ela aparece gritando, derrubando as coisas da mesa. Ela tinha alguns atritos com a, digamos assim, entre aspas, vagabundagem do filósofo Sócrates, e os amigos que às vezes ele trazia para casa. Então a Xantippe tem essa personalidade mais irascível. Agora, há referências históricas, e me parece que nós devemos levá-las bem a sério, com essa segunda mulher que seria a Mirto. E dessas 2 mulheres, Sócrates teria tido 3 filhos. Uma outra passagem interessante é o discípulo e também amigo dele, o Querefonte. O Querefonte, ele certa vez, assim é descrito em 2 diálogos do Platão, o Cármenes e o Apologia, que o Querefonte, ele viaja até a cidade de Delfos, onde ele vai ao oráculo de Apolo, o deus Apolo, e lá ele pergunta quem é o homem mais sábio de toda a Grécia. E a Pitonisa, que era uma mulher em transe, provavelmente sob efeito de drogas que eram inaladas, havia gases, mas a gente não sabe ao certo, mas a Pitonisa ela falava em lugar do Deus, ou seja, o Deus falava se utilizando do corpo da Pitonisa. E o Deus da ciência, da sabedoria, era o Deus Apolo. Então, essa pergunta, quem é o homem mais sábio da Grécia? A Pitonisa diz que é o Sócrates. E aí o Querefonte vai, olha, eu estive lá em Delfos, e a Pitonisa falou que você é o homem mais sábio de toda a Grécia. Aí o Sócrates fica, mas eu? Como pode ser? Aí ele acaba procurando as pessoas que ele achava que seriam mais sábias em determinado setor. Por exemplo, quem melhor vai entender sobre coragem do que um general que participou na guerra? Aí ele vai até esse general e pergunta o que é coragem. E por aí vai. Ele vai perguntando aquelas pessoas que ele entende que deveriam ter aquele conhecimento sobre o que é aquilo. E ele descobre que as pessoas têm preconceitos, têm opiniões formadas que não correspondem à realidade. Ou seja, que as pessoas que deveriam saber sobre algo não sabem, mas pensam que sabem. Conversando, ele chega a essa conclusão. Aí ele vê, bem, essas pessoas todas, elas são diferentes de mim, não porque não sabem, porque eu também não sei. Eu não sei, elas não sabem. Nisso nós somos iguais. Mas elas pensam que sabem e eu sei que não sei. Então deve ser por isso que a Pitonisa disse que eu sou mais sábio, o mais sábio dos homens. O Xenofonte, que é um historiador e também filósofo, também cita esta ida do amigo e discípulo do Sócrates, o Querefonte, a Delfos. Só que ele não utiliza a palavra sábio. Ele escreve, o Xenofonte também escreve um livro com o nome de Apologia. Existem 2 livros com esse nome, falando sobre Sócrates. A Apologia, gente, é defesa, em defesa de Sócrates. Você tem a Apologia escrita por Platão e você tem a Apologia escrita por Xenofonte. O prisma é diferente. No Platão, um prisma mais filosófico.
e o Xenofonte dá uma abordagem mais política histórica. O Xenofonte diz que a pitonisa teria dito que ninguém seria mais justo, livre e sensato do que o Sócrates, não usando a palavra sábio. E quais as fontes? Bem, as primeiras fontes que nós temos sobre Sócrates os discípulos dele, a começar pelo Platão, que escreveu uma obra belíssima. Temos os amigos e também os inimigos, todos os conterrâneos que falam sobre Sócrates. Então, aquela pergunta, até frequente a um estudante de filosofia, no comecinho, Sócrates existiu, professor? Será que Sócrates realmente existiu? Veja, não há motivo para contestar isso, porque você tem o testemunho de várias pessoas conterrâneas do Sócrates que conviveram com ele, que falam da existência do Sócrates. Então não há motivo para contestar a existência real do homem, da figura histórica, Sócrates. Você tem o Aristófanes, que é um comediante, ele escreve peças de teatro, mas comédias, que escreveu As Nuvens. Essa peça de teatro, ele ridiculariza o Sócrates, tá? Mas ele pinta um quadro do Sócrates, ele está fazendo comédia. Sabe quando você pega um político brasileiro e alguém da oposição ridiculariza o cara, pinta o cara de uma forma assim bem estrondosa? Foi o que o Aristófanes fez. Ele ridicularizou bastante o Sócrates nessa peça, As Nuvens. Mas veja, mesmo assim, ele confirma a existência do Sócrates, na medida em que ele ridiculariza esse personagem. O Sócrates, eu falei ainda há pouco, que ele nada escreve. E tem um motivo para ele nada escrever. Veja, a palavra escrita trairia o espírito vivo de sua filosofia, que era justamente a conversa, o diálogo. A filosofia se faz entre duas pessoas conversando. Porque lembra que eu falei no início da mãe dele, que era parteira, e que ele fazia a maêutica, o parto das ideias? Pois bem, já que eu vou fazer o parto das ideias, eu preciso da outra pessoa, e uma pessoa que esteja grávida dessa ideia. Eu preciso de um general que esteja grávido da ideia sobre o que seja realmente a coragem, para eu chegar ao conceito mais real, mais próximo do que seja a coragem. Não é que eu saiba o que é a coragem, mas aquela pessoa sabe, lá no fundo dela. Então nós vamos conversar e vamos chegar à conclusão sobre o que seja realmente a coragem. Se eu escrevo, eu estou ensinando. Aliás, há uma diferença entre ensinar e educar. Ensinar, normalmente, algo que eu vou botar no indivíduo de fora para dentro. Já educar, não. Eu vou trazer algo que está dentro do indivíduo para fora. Eu vou trazer esse indivíduo para a realidade externa. Então, é de dentro para fora que eu vou educar. Eu vou trazer esse indivíduo para mostrar a ele esta realidade que está aqui. Não vou levar esta realidade para a gente. E o Sócrates, ele não está preocupado em ensinar, e sim em educar. A filosofia, segundo o Sócrates, é um conhecimento obtido entre pessoas que estão vivas. Daí o não uso da palavra escrita por parte do Sócrates. Porque a escrita e a leitura também é uma forma de conhecimento, tudo bem, mas é um conhecimento que é fixo, ele é dogmático, ele é aquilo, não é outra coisa. Você não tem como criar em cima, não é vivo. Você escreveu, está ali. Daqui a 10 anos está a mesma coisa escrita, não muda. Enquanto que o diálogo não. Do diálogo pode emergir uma coisa nova. Eu estava falando então das fontes. As principais fontes que nós temos para o Sócrates, que vão inclusive atestar a existência dessa figura histórica, tirando a dúvida do estudante inicial de filosofia, sim, Sócrates existiu, estão no Platão, um dos principais discípulos que o Sócrates teve, no Xenofonte, que é esse filósofo e historiador, no Aristófanes, que escreve peças de teatro, escreveu As Nuvens, no Aristóteles, que conviveu 20 anos com Platão na academia,
conviveu com as pessoas que conheceram pessoalmente o Sócrates, e o Aristóteles vai nos falar sobre o Sócrates, e nas 5 escolas socráticas menores que você vai encontrar na playlist O Helenismo, um vídeo sobre cada uma delas. E é interessante porque, veja, as escolas socráticas menores foram fundadas por discípulos de Sócrates, e eles viram uma determinada faceta da personalidade deste homem, que é muito complexa essa personalidade. Então não só atestam que o Sócrates realmente existiu, mas mostram uma visão dele. Veja, você deve ter vários amigos, conhecidos. Com certeza, cada amigo ou conhecido seu tem uma impressão diferente sobre você. E foi o que aconteceu com Sócrates. Depois do falecimento dele, cada discípulo dele, cada pessoa com quem ele conviveu, teve uma visão diferente do Sócrates. E escreveu algo diferente, mas acentuando algo que já estava presente no Sócrates. Algo que lhe chamou mais atenção, que lhe destacou mais. E já iremos explicar isso em maiores detalhes. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas facetas, que é muito, muito importante. Vou falar assim agora. Mas antes, só lembrar, deixa o teu comentário aí no vídeo, eu quero saber a tua opinião. Tá? E se estiver sendo útil, se inscreve no canal. Beleza? Então vamos lá. Tá? Vamos começar pelas 5 escolas socráticas, já que eu falei que elas mostram facetas da personalidade do Sócrates. Então a primeira seria a escola de Elis, onde nós temos presente o seu fundador, que foi também discípulo do Sócrates, que é o Fédon. O Fédon, ele funda a escola de Elis e lá ele há de enfocar a virtude e a ética. Então a gente vê, bem, ele é discípulo do Sócrates, então a virtude e a ética está presente em Sócrates. E vamos ter outros, como o próprio Platão, Aristóteles, que vão nos dizer, sim, o Sócrates se interessava muito pela virtude e pela ética. Da mesma forma, o Fédon há nos falar do poder reformador da educação, que a educação é fundamental. E isso vai estar presente também lá em Sócrates. Ele há de igualar a virtude ao conhecimento, à sabedoria. Então é esta a abordagem, é esta visão que o Fédon tem do Sócrates. A segunda é a escola de Eretria, que foi fundada por Menedemo. Menedemo, ele não foi discípulo do Sócrates, mas ele foi discípulo do filósofo Escipon e também do filósofo Fédon, que, como eu falei ainda há pouco, o Fédon foi quem fundou a escola de Elis. Tá? E o Fédon foi discípulo de Sócrates. Então, o Menedemo, ele segue esse caminho socrático, mas por intermédio do Fédon. Ele vai ver uma identidade entre, por um lado, a verdade e por outro, a virtude. Verdade e virtude estão unidas. Da mesma forma que verdadeiro e bom também estão unidos. Ele há de priorizar o bem, a moral e a dialética, o discurso, a fala, a conversa. E a gente vai pensar, mas isso também está presente em Sócrates. Até se a gente basear no Aristóteles, no Platão, em outras fontes, a gente vai ver que isso está presente em Sócrates. Ou seja, há uma concordância das diversas fontes, tá, sobre determinados pontos que estariam ali em Sócrates. São pessoas diferentes, abordagens diferentes, falando, o Sócrates, ele priorizava a virtude, ele priorizava o bem, ele priorizava a moral, a dialética. Beleza, gente? A terceira seria a escola de Megara, ou Megárica, fundada por Euclides de Megara, que é discípulo do Sócrates também. O Euclides, ele funda a escola de Megara, mas ele é discípulo do Sócrates. E o que ele vê para ele colocar como ênfase nessa escola? A lógica, tá? Vai ter um grande desenvolvimento da lógica, mas também da dialética, da fala, do discurso. O bem, tá? A razão, a virtude e a ética vão estar ali presentes. Tá? E em quarta escola, tá? Você olha, tem um vídeo sobre cada uma delas na playlist O Helenismo, depois você veja, tá? Que eu explico melhor.
A quarta seria a escola cirenaica, ou hedonista, que é fundada por Aristipo de Cirene. Veja, o Aristipo, com a escola cirenaica, ele há de enfocar bastante o prazer, tá? Que a felicidade humana está vinculada à obtenção do prazer. Tá? E ele vai dizer que obter o prazer, evitar a dor e o sofrimento deve ser a nossa meta, o nosso objetivo. Uma escola hedonista, vai valorizar muito essa questão do prazer. Mas veja, um prazer com moderação. Ele vai dizer, vamos buscar o prazer, mas sempre o prazer com moderação. Para quê? Para se evitar que esse prazer que eu tenho agora não venha mais tarde a se transformar em dor e sofrimento. Tá? Se eu tiver, por exemplo, você gosta de beber álcool, aí você enche a cara, amanhã você acorda com uma enxaqueca, uma dor de cabeça terrível. Quer dizer, você abusou do álcool, que poderia ser uma coisa prazerosa para você, e o Aristipo vai dizer, não, você gosta de beber um vinho? Bebe. Agora ele vai dizer, não vai beber a ponto de depois você passar mal, ter dor de cabeça. A mesma coisa com a comida. Ou seja, não vamos transformar o prazer em dor e sofrimento. Vamos ter moderação para a gente curtir melhor esses prazeres. E aí você vai me dizer, mas o que isso tem a ver com Sócrates? Ora, ele é discípulo, então ele deve ter visto isso em algum momento no próprio Sócrates. Aí vamos para os diálogos de Platão. Você pega, por exemplo, o banquete. Mas a gente sabe, pelo Platão, que o Sócrates ele era convidado para aqueles banquetes grandes, tá, dos ricos e poderosos da cidade. E lá ele falava de filosofia, o que der uma coisa prazerosa, você fala daquilo que você gosta. Pensa bem, olha o prazer, estou falando daquilo que eu gosto. Ele bebia bastante. E o Platão diz que ele não ficava bêbado, que ele terminava a festa, estava todo mundo bêbado, caindo para um lado para o outro, Sócrates se levantava e saía andando tranquilamente com os discípulos atrás, porque os discípulos ficavam só escutando e observando o mestre, quietinho no seu canto. Aí o Sócrates se levantava, ia todo mundo atrás dele, os discípulos. Ele não se embriagava, mas ele bebia, ele comia. Então olha o prazer, o hedonismo, que provavelmente foi este aspecto da personalidade do Sócrates que o Aristipo observou. Ou seja, o Sócrates tem um lado muito forte hedonista, tá? De busca de prazer. Ele não é contra o prazer. Ele é a pessoa que vai para um banquete, conversa, bebe, come. Tá? Vamos então à quinta, a escola cínica. Olha como a personalidade do homem é complexa. A escola cínica é formada pelo Antístenes, que é discípulo do Sócrates. Se bem que na rede vocês vão encontrar muito associado à escola cínica um outro filósofo, que é o Diógenes. O Diógenes, que não é o Laércio, tá? O Laércio é um cara bem posterior, é um historiador. É o Diógenes de Sinope, tá? Ou então Diógenes o Cínico. Esse Diógenes e o Antístenes, eles vão falar do ascetismo. Vão priorizar muito o ascetismo. O desapego das coisas materiais, da disciplina, do autocontrole, eu controlar o meu corpo, as minhas emoções, as minhas paixões, a ausência do luxo, das paixões e da riqueza. É isso que eu devo evitar, gente, para ser feliz. Aí você vai dizer para mim, Silvério, você está falando que o Sócrates ia para o banquete, ele se deliciava, bebendo, comendo, conversando. Aonde que está esse negócio do cinismo, da pobreza, tá? De evitar o luxo, as paixões, a riqueza? Calma. Ainda pegando os diálogos do Platão, que é uma outra fonte, a gente está comparando as fontes, não? Você vai ter a descrição do Sócrates andando descalço. Ele podia botar um sapato, mas andando descalço. Em Atenas, mesmo no inverno. Gente, eu já visitei a Europa, alguns lugares lá, e vou te dizer, no inverno, as pedras são frias, geladas, que você está de sapato ali numa pedra daquelas, e você sente o frio entrar pelo seu sapato, ir pela sola do teu pé e subir pela perna. É frio. Imagina o cara descalço no inverno ali. Outra coisa, as roupas do Sócrates eram roupas batidas, ele não botava roupa nova, poderia colocar. Os discípulos do Sócrates eram riquíssimos, eram os filhos da classe dominante, e o Sócrates não cobrava pelas suas aulas, ele podia ser rico. Então, desprezo pelas riquezas materiais.
Ora, essa questão, disciplina, ele tem uma disciplina, um autocontrole muito grande. Há um registro em que um dia o Sócrates foi visto do amanhecer ao anoitecer parado no mesmo lugar. Ele teve aquela ideia, provavelmente, pensou alguma coisa. E aí, como é que é isso? Será que é assim? Ficou sozinho, só pensando, parado, em pé, num canto da cidade, em pé. Amanheceu o dia, foi até escurecer, as pessoas passavam por ele, o cara parado lá em pé pensando. Tá? Então, olha só a disciplina do cara. E você não vê ele voltado para as paixões. Muito pelo contrário, ele tem um controle rigoroso das paixões. Você tem um diálogo também em que em Atenas era, de certa forma, aceita assim um determinado tipo de relação homossexual entre homens. Não era uma coisa tão aberta quanto hoje, mas um determinado tipo era. Não vou entrar em detalhes agora, mas o Alcibiades, tá, certa vez, um rapaz jovem, bonito, muito bonito, tá, dá uma cantada, uma paquera no Sócrates. E o Sócrates transforma aquela paquera numa forma de conversar sobre filosofia. Não, Alcibiades, você não está interessado no meu corpo, eu sou um cara feio, você está interessado na sabedoria, no conhecimento que eu tenho. Então vamos falar sobre filosofia. Tá? Ele muda a temática, tá? E cai no âmbito da razão. Um vem com um discurso sexualizando a coisa e o Sócrates, não, vamos ficar na filosofia, na educação. Tá? Então, as paixões têm um controle. Tá? E levando-se em conta também que o Sócrates, tudo bem, ele teve 2 mulheres, 3 filhos, mas nós não temos ali um registro dele exacerbar qualquer tipo de paixão, não tem controle realmente. Então veja, são múltiplas facetas de você entender a mesma pessoa, que é o Sócrates. Cada um que conviveu com ele viu um pedaço da sua personalidade, um pedacinho, altamente complexa. Esse Sócrates histórico, o homem, ele tem na sua personalidade um fundo hedonista, sim, em busca do prazer, tá? E utilitarista, associar também o bem, a virtude também é o que é útil, o que tem alguma utilidade. Há de se pautar muito pela razão, o tempo todo. A filosofia é o império da razão. Uma disciplina rigorosa, ascetismo, que é o controle total do seu corpo, da sua mente, das suas paixões, tá? Um regramento. E se nos basearmos no Aristóteles, que, como já falei, apesar do Aristóteles não ter conhecido pessoalmente o Sócrates, ele conviveu por 20 anos na academia com Platão e outros que conheceram o Sócrates. E ele, em cima dessa experiência, ele escreve o seguinte, que o que diferencia o Sócrates homem do Sócrates personagem dos livros de Platão, porque, a exceção de As Leis, tá, a obra toda de Platão, você tem ali o Sócrates como personagem, falando, dialogando. Então, aonde está o Sócrates, personagem do Platão, e o Sócrates, homem real, que um dia existiu sobre Atenas? E o Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, o Sócrates que realmente existiu, o Sócrates homem, o Sócrates que existiu um dia aqui em Atenas, ele estava interessado em questões morais e éticas. Olha, batendo com o mesmo posicionamento de algumas escolas socráticas que eu falei ainda há pouco. Tá? Agora só que endossando quem? O Aristóteles. Então, que o Aristóteles vai dizer que o Sócrates tinha interesse por questões morais e éticas, o uso do diálogo constante, o uso do diálogo, que ele vai chamar de maiêutica, o parto das ideias, já iremos em outro vídeo explicar isso em mais detalhes, e por meio do diálogo ele vai buscar o quê? Conceitos. E esse diálogo ele vai partir do particular até o universal, tá? Ou seja, eu vou partir do Pedro, do Manuel, que é um particular, para a ideia de homem, tá? De pequenas coisas boas para a ideia do que seja bom, do que seja o bem, tá? De atos de coragem para o que seja a coragem. Tá? Então, eu vou do particular para o universal.
Isso seria o quê? O método indutivo que seria praticado por Sócrates, segundo o Aristóteles. E o Aristóteles também há de nos falar que o mundo das ideias, que depois quando fizermos vídeos sobre Platão, iremos falar, se bem que na playlist Filosofia Medieval temos vídeos sobre Agostinho e outros, onde eu já exponho o mundo das ideias em Platão, porque muitos dos medievais fazem uso do Platão. Mas vamos lá. O mundo das ideias nos diz que nós temos uma ideia perfeita de cada coisa, separada. E nós aqui, eu, você, todos somos cópias dessas ideias perfeitas. Beleza, gente? E o Aristóteles vai dizer, ó, o mundo das ideias nunca existiu na cabeça do Sócrates, só na cabeça do Platão. Isso é uma criação do Platão, não do Sócrates. Beleza, gente? Mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre o Platão, ou provavelmente mais um, onde vou explicar em particular essa questão do mundo das ideias. Já que ela estaria associada realmente ao Platão e não ao Sócrates. O Sócrates, eu falei no início do vídeo, ele convive com os sofistas no 5º século a.C. E há uma coisa muito importante que vai começar ali com os sofistas, vai estar presente em Sócrates. Não é uma criação dos Sócrates, na verdade é um momento sociocultural que eles estão vivendo, ali em Atenas, com a democracia, com a ascensão política, econômica, cultural da cidade de Atenas, um sistema de governo democrático. Você passa a ter um afastamento dos filósofos pré-socráticos. Temos uma playlist aqui no canal só sobre os filósofos pré-socráticos, explicando um a um desses filósofos. E eles estavam interessados no quê? No cosmos, na physis, na natureza. Como que tudo surgiu, como surgiu o universo, como surgiu o cosmos, como surgiu o meu corpo, o seu corpo, os animais que estão aqui. Era esse o interesse dos filósofos pré-socráticos. A origem das coisas, do universo, do cosmos. Então eles estavam muito interessados na natureza, na physis. E há uma mudança, porque a partir dos sofistas, e dando continuidade depois do Sócrates, nós temos a mudança, de um lado, o cosmos, a physis, com os pré-socráticos, para depois a antropologia, que é um estudo do homem, uma preocupação com o humano. O que é a felicidade, o bem, a virtude, a coragem. Então são questões humanas, que passam a ser o foco da filosofia. Então a filosofia para o Sócrates, ela é conhecer este humano, as suas virtudes, tá? E o conhecimento, qual o conhecimento deste humano? Gente, este vídeo está, claro, como eu fiz várias referências, associado a outros vídeos. O que eu sugiro, se você está querendo aprender filosofia, é pegar uma playlist do começo ao fim, porque os primeiros vídeos são sempre introdutórios, tá? E aí você vai ter uma ideia muito boa do desenvolvimento filosófico no decorrer dos séculos. E vamos fazer, na sequência, outros vídeos sobre o Sócrates. Vamos trabalhar o método, vamos trabalhar a maiêutica, vamos trabalhar outros pontos importantes sobre este filósofo Sócrates. Gente, se você gostou do vídeo, tá? Deixa o seu comentário, tá bom? Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais!